JF On, ligados ao interior. As comunidades intermunicipais, até fruto deste processo de centralização de competências, têm estado a ganhar cada vez mais competências no território. Algumas delas com influência bastante pesada nos próprios municípios, mas que são, de alguma forma, desenvolvidas pela própria comunidade intermunicipal. A vertente mais visível da comunidade intermunicipal junto das populações acaba por ser na área da cultura, só que a comunidade é muito mais do que isso. A comunidade, da nossa parte da comunidade, tem uma pecha, nós temos poucos quadros, estamos a reforçar os quadros da comunidade e dessa forma também, ao alargar o leque de colaboradores da comunidade, há uma área que nós vamos ter que também trabalhar mais e melhor, que é a própria comunicação da comunidade posterior. Para as pessoas perceberem e irem acompanhando, até pela temática dos assuntos que são tratados e que lhes dizem, não dizer logo imediatamente, mas acaba por lhes dizer, acima de tudo, também para as suas vidas. Mas essa é uma vertente que nós temos que agora desenvolver, que é uma pecha que nós temos. Nós temos estado muito virados para dentro da comunidade, para os 15, no sentido do trabalho que é desenvolvido, mas não temos dado a conhecer aos nossos concidadãos que vivem neste nosso território aquilo que efetivamente a comunidade faz. Seja na questão enquanto entidade de transportes, seja na área da cultura, seja na área da cultural, como eu disse, é aquela que tem maior visibilidade, mas também noutras áreas que têm a ver com os próprios projetos ou os grandes projetos que acabam por ser desenvolvidos em termos de obras e outras iniciativas nos diferentes concelhos. O Presidente falou há pouco na questão dos transportes, é uma das competências da CIM. Como é que está a correr essa experiência, Presidente? A questão dos transportes teve uma evolução. Antes da pandemia, a comunidade intermunicipal e os municípios não suportavam quaisquer custos com compensações às operadoras de transporte. Porque, deixe-me só fazer este parênteses, porque as operadoras têm sempre prejuízo a operar nos territórios do interior, é por aí. Também. Mas antes da pandemia não havia essas compensações. De alguma forma, as operadoras iam compensando estes prejuízos que tinham com estes transportes, com os serviços ocasionais, com os transportes de fim de semana, de grupos, etc., que faziam. Com a pandemia, obviamente, com a paragem desses transportes, com a paragem, no fundo, também de grande parte da atividade da população, o Governo entendeu que as comunidades deviam definir serviços mínimos e, por esses serviços, remunerar as operadoras. Acontece que, para isso, nós temos dois apoios, em termos financeiros, o PART e o PORTRANS, são dois programas que o Governo, portanto, pôs no terreno. Simplesmente, os custos que estamos a ter com os transportes são cada vez maiores. Espero que no orçamento do ano que vem, o Orçamento do Estado, possa haver, de facto, um reforço, não propriamente do PART, mas do PORTRANS. Mas também aqui, estes apoios, nomeadamente no PART, são mais uma prova da falta de coesão a nível nacional. A larguíssima maioria deste programa fica nas grandes áreas metropolitanas, Lisboa e Porto. Nós recebemos migalhas, comparativamente. O atual desenho da atual CIM que preside, é um desenho que engloba historicamente aquilo que é a Beira Alta e parte da Beira Baixa, nomeadamente com os municípios da Cova da Beira, Fundão, Covilhã e Belmonte. Veria com bons olhos, não estou a dizer se é possível ou se não é possível, mas veria com bons olhos, teoricamente, uma região chamada Beira Interior, numa CIM. Esse é precisamente um desenvolvimento que eu acho que é possível.
Mas cá está, neste desenvolvimento daquilo que sejam as comunidades intermunicipais, até porque nós temos uma comunidade que somos 15, e a comunidade de Beira Baixa é uma comunidade bem mais reduzida. Há cada vez mais possibilidades de haver vantagens e desenvolvimento de projetos em comum. Se os há, porque é que isso não há de tender no momento que for entendido pelos autarcas para uma conjugação de esforços e uma união? Ou seja, a comunidade intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e a da Beira Baixa. Exatamente. É uma evolução absolutamente natural neste processo de evolução das comunidades intermunicipais. Acho que faz todo o sentido. Acho que pode potenciar uma e outra comunidade que hoje funcionam de forma separada, mas fazem parte do mesmo correr. As pessoas drenam de uns territórios para os outros. As comunidades devem servir as populações que estão nos seus territórios. Devem acompanhar as tendências também de mobilidade das pessoas. E, portanto, admito perfeitamente que na evolução deste processo do que sejam as comunidades intermunicipais possa chegar o momento de, até por uma questão de ganhos de escala com outras áreas do país, mas, portanto, essa junção resulte efetivamente em ganhos para este território e, sobretudo, para as suas populações, e dessa forma haver uma comunidade que englobe este território todo. E em relação àquilo que já foi anunciado, tanto em termos de valores, tanto em termos de apoios em vários setores, nomeadamente na questão ambiental, na questão económica, na questão do turismo, o plano que o Governo apresentou, que comentário é que lhe merece para já, sabendo que, a partir do próximo verão, pois irá então haver uma espécie de plano estratégico para aplicar, plano de revitalização. Estas são as primeiras medidas, são as medidas urgentes, são cerca de 200 milhões para todo o país. Para todo o país. Cerca de 85 para a Serra da Estrela. O que é que lhe parece este plano, Presidente? Com a questão do incêndio, muitas pessoas de fora deste território criaram a ideia de que este território está todo ao negro, que não tem nada de agradável para vir visitar, quando é o contrário. E, portanto, há necessidade de haver alguma compensação para esses agentes pelos prejuízos que o incêndio está portanto, a acarretar, e aí não só os agentes económicos dos concelhos diretamente afetados pelos incêndios, mas também dos concelhos à volta. Nós agora temos que passar para as pessoas a imagem verdadeira do território e do que está. Ou seja, ardeu, sim senhor, ardeu, mas há muito mais para ver, para visitar, que não ardeu e que estão cá as pessoas com a hospitalidade que sempre tiveram para receber. Estes 85 milhões de euros, ou 80 ou 85, que em princípio virão para o nosso território, serão para estas medidas imediatas, curtíssimo e médio prazo, para depois sim, entretanto, e quando estamos a pôr no terreno, câmaras e ICNF, então nós trabalharmos com o Ministério da Coesão o plano de revitalização que queremos para o nosso território. E nesse plano de revitalização que queremos para o nosso território... Terá início no próximo verão, basicamente. Sim, basicamente. Que esperamos que tenha os apoios financeiros necessários para efetivamente ser um plano para pormos no terreno, como é óbvio, não é a um ano, vai ser um conjunto de anos subsequentes, mas que traga juntamente com estas iniciativas que vão ser colocadas no terreno, que permita também tratar de dois assuntos muito importantes, que, no fundo, são dois travões ao desenvolvimento da Serra da Estrela. Aquilo que é a atuação do próprio ICNF, e outro, que é a concessão da Turistrela. Todos estes dois assuntos têm que ser resolvidos a propósito, na sequência deste incêndio, neste território têm que ser resolvidos.
as coisas não funcionam. O ICNF não consegue pôr no terreno as ações que devia pôr para tratar este território como é um parque natural. E, por outro lado, a concessão da Turistrela não tem servido o desenvolvimento deste território. É isso que defendemos, em que os municípios assumam um papel muito diferente daquele que têm tido hoje, e, portanto, assumam um papel preponderante, ativo, não só na defesa, mas no desenvolvimento de ações concretas nos seus territórios, mas, obviamente, em articulação com o ICNF, mas que o ICNF não seja o travão para projetos de desenvolvimento deste território como tem sido. JF On. Ligados ao interior.